Olá, viajantes da fé. Em momentos difíceis, é natural perguntar: de onde veio o mal? Porque Deus permite que o mal exista. De qual maneira ele tem afetado a humanidade e por que Deus não destrói Satanás? Nessa viagem, teremos todas as respostas. Esse conhecimento vai trazer clareza à sua mente. Prepare-se para uma jornada que pode mudar sua perspectiva e trazer novas forças para enfrentar os desafios que você está vivendo. Imagine um céu reluzente pelo brilho da glória de Deus que está sentado ao trono ao seu redor. Muitos anjos e na frente dele, o de maior e extrema beleza, líder de todos os outros e muito respeitado, exala suaves e sublimes sons ao se mexer. O quarto, na hierarquia do céu, Pai, Filho, Espírito Santo e ele. Antes de sua queda, Satanás era um anjo de grande beleza e poder, muitas vezes associado à luz. Foi nomeado por Deus de Estrela da Manhã, ou Portador da Luz, e ocupava um lugar de destaque na hierarquia celestial. Isaías 14:12-14 diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Sua proximidade com Deus lhe concedia grande honra e autoridade. A principal motivação para sua rebelião certamente foi o orgulho, inveja e ganância sem medida. Ele desejou ser igual a Deus, questionando a autoridade divina e buscando o poder supremo. Não agiu sozinho. Ele conseguiu seduzir 1/3 dos anjos, prometendo-lhes um reino próprio e, com certeza, poderes maiores. E observe que a destruição não é sempre a morte, porque Davi disse no Salmo 3, versículo 4, que Deus redime sua vida da destruição. A destruição pode estar ocorrendo em sua vida enquanto você ainda está vivo. Seu orgulho pode estar destruindo suas relações, suas finanças e oportunidades que Deus está colocando diante de você. Então, como você pode reverter isso? Através da humildade. Peça a Deus constantemente a humildade em todas as áreas da sua vida, porque o orgulho e a inveja precedem a destruição, como também vimos na história de Caim e Abel. A rebelião de Estrela da Manhã resultou em uma guerra no céu. Os anjos leais a Deus derrotaram as forças rebeldes de Satanás, que foi expulso do paraíso junto com seus seguidores. Após a queda, Estrela da Manhã se transformou em Satanás, o adversário de Deus. Seu nome passou a significar acusador ou adversário. O lugar para onde ele e seus seguidores foram exilados foi aqui na terra. A Bíblia diz em Apocalipse 12:7-9, então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. A queda de Satanás é vista como um momento em que o mal entrou no universo. Ele e seus demônios se tornaram os principais agentes do mal, tentando corromper a humanidade e se opor aos planos de Deus. A história da queda dele oferece uma explicação para a existência do mal no mundo e para a luta constante entre o bem e o mal. Eles tinham a liberdade de escolher entre obedecer a Deus ou se rebelar contra ele, porque Deus criou seres livres, com possibilidades de se voltarem contra o bem. A decisão de Satanás e de seus seguidores foi um ato de livre escolha, e as consequências foram a perda da graça divina e a transformação em seres malignos. A busca pelo poder e a rejeição da ordem divina os transformaram em seres perversos e malvados, porque o mal não é uma entidade em si, mas sim a ausência do bem.
Ao se afastarem de Deus, os anjos caídos se afastaram da fonte de todo o bem e, consequentemente, se tornaram seres malignos. Quando nos afastamos de Deus, nos distanciamos da fonte de todo o bem, amor e verdade. Deus, sendo a essência do bem, é quem nos guia, sustenta e transforma a sua imagem. No entanto, ao escolhermos viver longe dele, perdemos o vínculo com o que é justo e puro, abrindo espaço para o mal em nossas vidas. Sem a presença transformadora de Deus, nossos corações se endurecem e a ausência de sua luz leva à escuridão moral e espiritual. Nesse estado de afastamento, o vazio deixado pela ausência de Deus é preenchido por comportamentos e atitudes que contrariam sua vontade, resultando em uma transformação negativa que pode nos tornar seres maliciosos e destruidores. Assim, o distanciamento de Deus não só afeta nossas vidas individuais, mas também a sociedade como um todo, onde o mal pode proliferar e trazer consequências devastadoras. Muitas vezes, os mistérios de Deus estão além da nossa compreensão. Ao permitir que Satanás se rebelasse e não o destruísse, Deus demonstra o valor do livre-arbítrio. Essa liberdade de escolha é fundamental para a experiência humana e para a construção de um relacionamento autêntico com Deus. Em Ezequiel 28, 12 e 16, a rebelião de Satanás serve para evidenciar a diferença entre o bem e o mal, entre o amor e a desobediência. Sem a existência do mal, o bem não teria significado. As provações e tentações permitem que os seres humanos amadureçam espiritualmente e fortaleçam sua fé em Deus. A presença do mal, personificado por Satanás, cria um ambiente onde a fé pode ser testada e refinada. Você conseguiria dar valor para a luz do dia se não existisse a escuridão? Daria valor para a paz se não existisse problema? Teria como escolher entre o branco e o preto se só existisse o branco? Pense assim e você conseguirá compreender a lógica de Deus. Através da forma como Deus lida com o mal, revela seu caráter de amor, justiça e misericórdia. Deus tem um plano soberano para a história da humanidade e a existência do mal participa desse plano. Embora não compreendamos completamente os motivos de Deus, podemos confiar que Ele está no controle de todas as coisas. A Bíblia nos ensina que no final dos tempos, o mal será derrotado e Deus reinará supremo. A existência temporária do mal serve para realçar a glória da vitória final de Deus. O amor de Deus é incondicional e oferece a todos a oportunidade de se arrepender e voltar para Ele. Ao não destruir Satanás imediatamente, ele demonstra sua paciência e seu desejo de que todos se arrependam. Devemos confiar que seus projetos são mais maiores que os nossos e que ele tem um propósito maior para todas as coisas. Tanto anjos quanto demônios são considerados criaturas de Deus, criados perfeitos e com uma natureza espiritual. Em Ezequiel 28, 12 e 16 diz: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Ao se rebelarem contra Deus, os anjos caídos perderam a graça divina e foram privados de sua natureza angelical original. No entanto,
mantiveram parte de seus poderes sobrenaturais, como a capacidade de influenciar os seres humanos e o mundo natural. Embora tenham perdido sua forma angelical original, os demônios são frequentemente descritos como seres espirituais, capazes de assumir formas corporais ou de possuir seres humanos. Teve uma amiga dela, ela tinha muito corpo, e essa aqui tinha esse desejo por complexo. A amiga dela ficou assim, como se usasse crack. Como se usasse crack. E foi você? Fui eu. Quando ela saiu fora dessa aqui, hoje ela tá bem como antes. Tá vendo só? Ela olhou para a amiga com um olhar invejoso por causa do corpo. A amiga ficou seca como quem usasse crack. Tá vendo como que a inveja é uma realidade? Na verdade é um espírito. Esse poder os torna entidades perigosas e difíceis de combater. Os demônios são seres extremamente poderosos e inteligentes, capazes de manipular eventos e influenciar as mentes dos homens. A queda corrompeu sua natureza original, transformando-os em seres malignos e perversos, com o objetivo de causar sofrimento e destruição. A natureza corrompida e maléfica dos demônios ressalta a importância da luta espiritual. Em Lucas 10:18, Jesus diz: "Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago." Observe o que Jesus disse sobre a mulher que tinha uma doença causada por um espírito, em Lucas 13:16. Esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Os demônios são descritos como inimigos implacáveis de Deus e da humanidade. Os seres humanos estão constantemente sendo tentados pelo mal e precisam resistir às influências demoníacas. Somos coparticipantes da história de Deus, chamados a refletir a sua imagem e a fazer a sua vontade. Ao aceitar a Jesus como Salvador, somos transformados e capacitados a viver uma vida que glorifica a Deus. Os anjos caídos estão engajados em uma batalha espiritual constante. Essa postura sugere que eles não estão dispostos a se arrepender. Foi uma escolha consciente e deliberada, feita com pleno conhecimento das consequências. Essa escolha parece ser irreversível, mas nós, humanos, recebemos um plano de salvação através de Jesus Cristo. Não há indicações na Bíblia de que exista um plano semelhante para os anjos caídos. Isso nos leva a compreender como Deus conhece de longe o interior de cada ser e cada criatura que Ele fez. A humanidade foi feita à sua semelhança, mas os anjos caídos não possuem mais vestígios de bondade em sua composição. E Deus, que é, sempre foi e sempre será onipresente, onipotente e sabe todas as coisas, sabe que nosso coração tanto pode endurecer como aquebrantar. Então, Ele espera que cada um se arrependa conforme a sua vontade e o seu amor de Pai para com toda a humanidade. Satanás, o adversário de Deus, tem desempenhado um papel central nas narrativas religiosas e filosóficas ao longo da história da humanidade. Suas atribuições e funções variam de acordo com as diferentes tradições e interpretações, mas, de modo geral, ele é visto como uma força oposta ao bem, responsável por induzir o pecado e a desordem no mundo. É frequentemente retratado como o tentador por excelência, aquele que incita os seres humanos a pecar e a se afastar de Deus. No Jardim do Éden, por exemplo, ele tenta Eva a desobedecer a Deus, desencadeando a queda da humanidade. É o acusador, aquele que busca constantemente encontrar falhas nos seres humanos e os acusa perante Deus. Essa função está evidente no livro de Jó, onde Satanás desafia a fidelidade de Jó. Ele é considerado o governante das trevas, o líder de um exército de demônios que se opõem a Deus.
Ele é visto como a personificação do mal e da oposição ao bem. É o inimigo declarado da humanidade, buscando constantemente prejudicar e destruir os seres humanos. Ele é responsável por sofrimentos, doenças e desastres naturais. Ele é visto como a causa de todo o sofrimento e pecado. Ele tem influenciado a arte, a literatura, a filosofia e a psicologia. A figura de Satanás continua a fascinar e a desafiar a humanidade. E sua presença na cultura popular é evidente até os dias de hoje, onde muitos banalizam o seu poder destruidor. Não acreditar na sua existência é um erro perigoso. Sim, muitos abraçam essa negligência, principalmente nesses tempos modernos. Mas acreditar na sua existência pode servir como uma força motivadora para as pessoas buscarem a virtude e a santidade, opondo-se às tentações do mal. Ao reduzir Satanás a uma mera figura simbólica, corre-se o risco de minimizar a realidade do mal e da tentação no mundo. Porém, o mais importante é sempre lembrar que o foco principal deve estar em Deus e em seu plano de salvação. A luta contra o mal é importante, mas a busca por Deus é fundamental. A salvação eterna está ligada à relação com Deus. Fé em Deus e a busca pela santidade são os caminhos para a salvação. A presença de Satanás na arte moderna, muitas vezes, o libera de sua carga demoníaca tradicional, transformando-o em um mero símbolo cultural. Essa banalização da figura demoníaca, ao torná-la uma lenda inofensiva, pode, por falta de conhecimento, minar a fé dos jovens, especialmente aqueles que crescem imersos em uma cultura que relativiza o bem e o mal. A constante exposição a representações desmistificadas do diabo pode levar à desvalorização da palavra de Deus e à percepção de que a fé é apenas mais uma narrativa entre tantas outras. A banalização da figura de Satanás na arte moderna o torna um ícone cultural, desprovido de seu poder espiritual, e pode levar os jovens a questionar a existência do mal e a importância da salvação. A cultura pop, ao popularizar representações menos ameaçadoras do diabo, contribui para mascarar a figura demoníaca e pode anular a importância da fé entre os jovens, especialmente aqueles que crescem em um ambiente onde o sagrado é frequentemente questionado. A falta de uma educação religiosa sólida, aliada à exposição constante a representações seculares do diabo, pode levar os jovens a ver a fé como algo distante e irrelevante para suas vidas. Essa representação do diabo na cultura contemporânea muitas vezes o distancia da figura demoníaca tradicional e adquire contornos mais simbólicos ou até mesmo cômicos. A representação de Satanás nessa cultura, muitas vezes, é desmistificada e até mesmo romantizada. Isso pode gerar uma curiosidade sobre o tema, mas também pode diminuir o seu significado religioso. A educação religiosa desempenha um papel fundamental na formação da fé dos jovens. Ao oferecer uma compreensão profunda dos textos sagrados e dos ensinamentos da Igreja, a educação religiosa pode equipar os jovens a discernir entre a representação artística e a realidade espiritual. Satanás é retratado como uma força contrária à vontade divina. Textos como Apocalipse 12, que descreve a guerra no céu entre Miguel e o dragão, Satanás, e João 8,44, onde Jesus o chama de pai da mentira, reforçam a certeza de Satanás como um adversário constante de Deus e dos seus planos para a humanidade. A Bíblia apresenta inúmeras passagens onde Satanás tenta corromper os planos de Deus e tenta os seres humanos a desobedecê-lo. Essas passagens evidenciam a natureza adversária de Satanás. É frequentemente retratado como o acusador, buscando constantemente encontrar falhas nos seres humanos para nos acusar perante Deus. Essa função revela sua natureza opositora e sua busca por destruir a obra de Deus. Deus criou os seres humanos com a capacidade de escolher entre o bem e o mal.
O livre-arbítrio é essencial para que possamos ter um relacionamento autêntico com Deus, baseado no amor e na confiança. No entanto, essa liberdade implica a possibilidade de escolhas erradas, que geram consequências negativas, incluindo o sofrimento. O mal não existe de forma independente, mas é criado através dos atos egoístas, imorais ou injustos das pessoas. O livre-arbítrio permite que os indivíduos escolham entre o bem e o mal, e a presença do mal no mundo é, em parte, uma consequência dessas escolhas. Imagine um mundo onde somente a beleza existia, mas agora era ofuscada pela dor, onde a música celestial era abafada pelos gritos de guerra e pelos lamentos dos que sofriam. Um mundo onde a fraternidade inicial foi substituída pela inveja, pela traição e pelo ódio. A harmonia inicial foi substituída pela luta pela sobrevivência, pela competição e pela violência. A semente do mal, plantada no coração humano, gerou uma colheita amarga de sofrimento, doenças e morte. O mal não é uma força independente, mas uma perversão do bem. É a ausência do bem, uma distorção da ordem criada por Deus. O pecado original, a desobediência de Adão e Eva, introduziu o mal no mundo, e suas consequências se espalharam por toda a humanidade. É uma força ativa, chamada de Satanás, que busca corromper e destruir o bem. Guerras sangrentas, inundações devastadoras, fomes que dizimavam populações inteiras. Veria a bondade humana muitas vezes sucumbir à maldade e a esperança ser constantemente desafiada. A Torre de Babel, construída com a ambição de alcançar os céus, foi um símbolo da arrogância humana e da sua tentativa de se igualar a Deus. O dilúvio, que varreu a face da terra, foi um juízo divino sobre a corrupção da humanidade. E a história de Caim e Abel, o primeiro assassinato, revelou a profundidade da maldade que habitava o coração humano. A cada geração, a história se repetia. Reis cruéis, povos oprimidos, injustiças sociais e a constante luta entre o bem e o mal. Mas mesmo em meio a toda essa escuridão, havia lampejos de esperança. Homens e mulheres que se levantavam para defender os oprimidos, que buscavam a justiça e que viviam vidas dedicadas ao serviço de Deus. A Bíblia nos revela que o sofrimento não é o fim da história. Deus prometeu um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais lágrimas, nem dor, nem morte. Um lugar onde a justiça finalmente prevalecerá e o mal será destruído para sempre. Mas até lá, a humanidade continua a lutar contra o mal, buscando a justiça e a esperança. A presença do mal nos desafia a aprofundar nossa fé, a confiar em Deus mesmo quando as coisas não fazem sentido e a buscar a justiça e a compaixão em nossas próprias vidas. Sim, vivemos em um mundo dilacerado pela guerra, pela fome e pela doença. Um mundo onde a injustiça parece reinar absoluta e a esperança parece ter se extinguido. No entanto, mesmo nesse cenário sombrio, encontramos histórias de pessoas que se recusam a desistir. Estamos sempre testemunhando a coragem de homens e mulheres que se levantam para defender os oprimidos, que arriscam suas vidas para salvar outros, que oferecem um copo de água a quem tem sede e uma palavra de conforto a quem está sofrendo. Essas ações, aparentemente pequenas, são como faíscas que podem acender uma grande fogueira de esperança. A Bíblia está repleta de histórias que nos inspiram a manter a esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. A história de José, vendido como escravo e injustamente acusado, é um exemplo clássico. Apesar de todos os sofrimentos, José se manteve fiel a Deus e, no final, se tornou governador do Egito, salvando seu povo da fome. A esperança é um presente de Deus para a humanidade. É o que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido.
É o que nos permite acreditar em um futuro melhor, um futuro onde a justiça prevalecerá e o amor de Deus reinará supremo. Em um jardim, cuidadosamente cultivado por um jardineiro experiente, cada planta tem um papel específico a desempenhar, contribuindo para a beleza e a harmonia do jardim. Da mesma forma, cada um de nós é uma peça importante no plano de Deus. Nossos talentos, habilidades e experiências são dons que devemos usar para servir a Deus e ao próximo. Inúmeras pessoas, inspiradas pelo amor de Cristo, dedicam suas vidas a servir aos outros. Médicos que curam os doentes, professores que educam as crianças, missionários que levam a mensagem de esperança a lugares remotos, voluntários que ajudam os necessitados. Cada um deles, a seu modo, está contribuindo para a construção do reino de Deus na terra. Num sentido muito significativo, não importa de onde Satanás veio. Não é como ele veio a existir que preocupa, é o fato que ele existe que nos preocupa. Ele continua a trabalhar contra nós em sua tentativa de dominar a humanidade. E para nós, Jesus deixou a continuação da guerra. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, 10, 12. A vida cristã é um caminho de santificação. É um processo contínuo de crescimento espiritual, no qual buscamos cada vez mais parecer-nos com Jesus. Essa jornada exige disciplina, perseverança e a ajuda do Espírito Santo. Através da oração, do estudo da Bíblia e da comunhão com outros cristãos, somos transformados e capacitados a viver uma vida que agrada a Deus. Apesar do mal, Deus tem um plano de redenção para a humanidade através do nosso Salvador. Jesus Cristo veio ao mundo para nos resgatar do pecado e da morte, oferecendo a possibilidade de reconciliação com Deus. O sofrimento, embora doloroso, pode ser uma oportunidade de crescimento espiritual e de aproximação de Deus. Mesmo em meio ao sofrimento e à injustiça, Deus permanece no controle. Ele permite o mal, mas não o aprova. Deus usa todas as coisas, mesmo as mais difíceis, para cumprir seus propósitos. Satanás tem permissão para viver, sim, mas ele será, no juízo final, responsabilizado por seus pecados. Isso, mais uma vez, nos dá certa clareza sobre por que Deus não pode matar Satanás e seus anjos caídos. Não seria justo matar um criminoso antes de um julgamento justo. Obrigado por assistir. Você concorda com tudo que foi dito aqui? Não se esqueça de se inscrever para ajudar o canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!